Columbários ou esmerilhão é o tema da conversa com o número 209, conversa que obviamente eu vou ter aqui com o Gonçalo Elias, como é costume. Bem-vindos a esta conversa então. Gonçalo, esmerilhão, Olá, Zé. onde é que Viva. viste este bicho? Ora, este bicho foi na Suécia, no já bastante falado Interrail de 1989. E também Foi foste no à dia, boleia lá com o holandês? foi no dia que fui ver a Tarambola Dourada. E depois encontramos lá uns sujeitos que estavam a fazer milhagem. E nós ficámos ali ao pé deles um bocado a ver lá as operações da milhagem. Estavam lá a apanhar uns passaritos, então não é que na rede caiu um esmerilhão. Assim é trabalho fácil. É fácil, quer dizer, calhou naquele dia vermos lá o esmerilhão na rede. Portanto, o meu primeiro registro de esmerilhão foi uma ave na mão que tinha sido capturada numa operação de anilhagem. Calhou ser naquela altura. E, Mas, e- e como sendo curiosidade, o nosso. hã? Diz. Ia só dizer que este Interrail foi extremamente produtivo. Repare, eu cheguei à Suécia no dia 1 de agosto, vamos no dia 7. Eu tenho estado a relatar as observações, no dia 7, portanto só passou uma semana, e já somos 24 espécies novas até aqui. Portanto, como vês, isto foi sempre a faturar. Já estamos aqui há um mês e tal ou mais a conversar sobre Sobre o mais, não é? Interrail da Suécia e ainda não terminou a parte da Suécia e depois ainda vou a outros países. Portanto, ainda há aqui mais umas novidades a seguir. Ganham eles. Estava a dizer, então este é das nossas rapinas a mais pequena. Sim, é a rapina mais pequena daquela que nós temos cá, sem dúvida, porque é de facto um falcão de pequena dimensão que mede, só para termos uma noção, tem o tamanho, enfim, varia com os indivíduos, mas anda entre 24 e 32 centímetros. E eu recordo que o comprimento mede-se desde a ponta do bico até à ponta da cauda e os falcões até têm uma cauda razoavelmente longa, portanto, 24 a 32 centímetros é, grosso modo, o tamanho de um pombo, né? Pouco mais de um palmo. Mas Sim, já só para agora, compararmos, o peneireiro vulgar, que é o nosso falcão mais comum, tem 27 a 35, portanto tem mais 3 ou 4 centímetros. Portanto, este é um bocadinho mais pequeno, efetivamente. estás a Portanto, falar de isto, comparação com o com o peneireiro vulgar, o que é falcão, o nosso mais comum, não é? Ok. sim, o nosso mais comum, né, que tem 27 a 35. O Naumani, que é o peneireiro das Torres, tem 29 a 32. Este tem 24 a 32. Portanto, é realmente pequenino. Não é o falcão mais pequeno do mundo, mas é o falcão mais pequeno da Europa. E também de Portugal. Portanto, efetivamente, é uma ave de pequena dimensão dentro das rapinas. E acontece como noutras rapinas, o macho um bocadinho mais pequeno que a fêmea, não é? Penso que sim. Não estive a ver aqui, estava a ver no Birds of the World, eles aqui não distinguem as dimensões de machos e fêmeas, mas dizem que os machos têm em média 160 a 170 gramas e as fêmeas 220 a 240. Portanto, as fêmeas sendo mais pesadas, deduz que sejam também um bocadinho maiores nas biometrias. Embora eles aqui não distingam isso, mas faz sentido, sim. Uhum. Então, do ponto de vista de distribuição, quando pensamos em termos globais, desta vez vamos do global para o mais local. Em termos globais, isto é basicamente uma ave com uma distribuição do hemisfério norte, para aí. É uma espécie de distribuição holártica, como nidificante, portanto, distribui-se pelo Neártico e pelo Paleártico. O Neártico é a América do Norte, o Paleártico é a Europa e a Ásia a norte dos Himalaias. Portanto, tem uma área de distribuição vastíssima que apanha praticamente todo o Alasca e a maior parte do Canadá e até certas zonas do norte dos Estados Unidos, depois a Islândia, a Escócia, os países nórdicos na Europa e a maior parte da Rússia, quase até ao Estreito de Bering. Portanto, aquilo dá a volta toda no hemisfério norte e até chega a descer à Mongólia, ao Cazaquistão e ao norte da China. Eles são migradores e depois vão invernar mais a sul, em latitudes temperadas, que no caso do continente americano até chegam a atingir a América Central e o extremo norte da América do Sul, portanto vão quase ao Equador. No Velho Mundo não, no Velho Mundo descem até à Europa do Sul, ao norte da África e a certas zonas da Ásia
da Ásia Meridional. Mas, portanto, tem uma distribuição realmente muito vasta. Mas, portanto, migradora, não é? Portanto, nidifica mais a E, norte. essencialmente migrador. Poderá haver alguns países, algumas regiões, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, em que eles estão presentes durante todo o ano, portanto, há ali alguma sobreposição entre as zonas de nidificação e de invernada, mas são essencialmente migradores, sim. Hum. Eh, E em Portugal aparecem no inverno, portanto, entre nós são invernantes, porque nós temos muito a sul da área de reprodução. e não aparecem em grandes números, pois não. Não, de maneira nenhuma. É uma espécie relativamente escassa, que portanto, não é numeroso, não é fácil de ver, porque também é pequenino e tem o hábito de voar rente ao chão. Portanto, é uma ave que não se vê todos os dias, assim se pode dizer. Não é raro, mas também não é de modo nenhum comum. Ele está naquela categoria em que nós muitas vezes usamos o adjetivo escasso. Portanto, é uma ave que enfim, escasso, quase a pender para o raro, embora não esteja nem de perto nem de longe na situação de raridade. Portanto, todos os anos há alguns registros, mas não é numeroso. Já vamos aprofundar a questão em Portugal, mas diz-me uma coisa: estas aves típicas, que tipicamente têm esta distribuição holártica, tipicamente também têm uma série de subespécies, não é verdade? Esta aqui não é exceção. Não é exceção, ele tem 9 subespécies ao todo, e essas subespécies estão agrupadas enfim, agrupadas, isto é uma classificação do eBird. O eBird distingue vários grupos, sendo que as do Velho Mundo são 5 e estão todas no mesmo grupo. As do Velho Mundo do Paleártico. Depois ainda há aqui mais umas na Ásia Central e há os americanos também. Na América são uma, duas, três subespécies. Sendo que tem aqui uma curiosidade, é que a subespécie nominal, portanto o falco columbarius, embora tenha sido descrito pelo Linneu em 1758, na verdade refere-se à subespécie americana. Uh, Porquê? Porque o Linneu baseou-se numa descrição feita por um naturalista inglês que fez um livro sobre as aves da América. Ou seja, havia um naturalista chamado Mark Catesby, que escreveu um livro, Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands, portanto, História Natural da Carolina, da Flórida e das Ilhas Bahamas, que foi publicado em 1729 a 1732. E ele, entre outras coisas, descreve lá o esmerilhão. E o Linneu pegou nessa descrição, incluiu a espécie na sua 10ª edição do Sistema Natura e chamou-lhe Falco columbarius, mas pôs como localidade tipo América. Porquê? Porque na altura ele incluiu esta descrição, ele na altura provavelmente não teria ainda dado conta que o esmerilhão também ocorria na Europa, nomeadamente na Suécia, porque embora a espécie ocorra na Suécia, não quer dizer que ocorressem todas nas zonas que ele frequentava, e o esmerilhão só é descrito para a Europa 13 anos mais tarde por um naturalista chamado Tunstall, que é o Marmaduke Tunstall. E ele, quando descreve, aí já tem que dar um nome diferente, que neste caso foi Falco aesalon. Aesalon é uma palavra que vem do grego, que é uma palavra que designa uma ave de rapina. Mas depois, mais tarde, percebeu-se que isto era a mesma espécie do esmerilhão americano, e então o nosso esmerilhão europeu passou-se a chamar Falco columbarius aesalon. A aesalon é então a subespécie, não é a única do subespécie da Europa, porque depois no norte, perdão, na Islândia e em certas zonas do Reino Unido ainda há uma outra que é o sub-aesalon, e depois ainda há outros na Ásia, mas aquele que aparece cá à partida, ou pelo menos o mais comum, é o Falco columbarius aesalon. Eventualmente o sub-aesalon da Islândia também aparece cá. Mas, portanto, o nominal é dos Estados Unidos por esta razão, porque tinha sido descrito antes e o Linneu aproveitou a descrição. Mas, portanto, não vêm nidificar cá, não é? Vêm apenas em período de invernada, não é? Vêm em período de invernada, mas os que vêm cá não são nos nominais, porque os nominais estão nos Estados Unidos, né? E no Canadá. E esses invernam na América Central e do Sul. E no México e no sul dos Estados Unidos. Os que vêm invernar cá são os do norte da Europa e, eventualmente, como eu disse, eventualmente da Islândia.
Mas sim, nós recebemos, os que nós recebemos são no inverno. E em que habitats é que é, digamos, possível, mais fácil de encontrar esta espécie que tu já referiste aí um pormenor interessante, que é o facto dela caçar, fazendo voos rasantes ao solo, não é? Sim, isto é uma ave que tem uma clara preferência por paisagens abertas, amplas, com poucas ou nenhumas árvores. Assim, o aspecto mais característico é ou culturas de sequeiro, que são os chamados cereais de inverno, ou pastagens, ou dunas litorais, às vezes também em matos, em zonas mais acidentadas, também aparecem em zonas úmidas, por exemplo, em orlas de estuário, pode ser vista caçar nos sapais. Portanto, de uma forma geral, eu diria terrenos relativamente planos, embora possa aparecer em zonas mais acidentadas, com poucas árvores, porque ele caça em zonas abertas, ele caça passariformes e vai fazendo perseguições em zonas abertas. Isto não é uma ave de zonas florestais. A ave de rapina de zonas florestais que caça pássaros no meio de florestas, nós já sabemos qual é que é o gavião, não é? Agora, o esmerilhão não, o esmerilhão caça em terrenos abertos e quando nós vemos o esmerilhão a caçar, ao contrário do penareiro, o penareiro costuma fazer aquele voo de se elevar 20 metros acima do solo e pôr-se ali a voar parado à procura de presas em movimento no chão, porque ele procura ratinhos e insetos, etc. Mas o esmerilhão não, o esmerilhão caça aves e, portanto, ele persegue-as em voo. É um caçador em voo. E, portanto, ele precisa de espaços abertos amplos onde possa fazer essas perseguições. Eu até li que esses voos que ele faz muitas vezes rasantes ao chão são precisamente para assustar e fazer levantar voo às aves que eventualmente estejam pelo chão e depois persegue-as. Sim, eu penso que funciona um bocado assim. Ele captura principalmente essas aves de terrenos abertos. Estamos a falar de cotovias e lavercas e afins, petinhas e fringilídeos. Fringilídeos são os tentelhões e afins, portanto, que inclui pinta-roxos, pinta-silgos, chamarizes, verdilhões, etc., que, como nós sabemos, embora nidifiquem em árvores, no inverno frequentam muito esses espaços abertos para se alimentar de grãos, etc. Portanto, o esmerilhão alimenta-se principalmente dessas aves, portanto, cotovias, petinhas e fringilídeos. Mas alguns já se tornaram mais urbanos e esses que se tornaram mais urbanos capturam sobretudo pardais. Portanto, a dieta também é um bocadinho adaptada às circunstâncias, àquilo que está disponível em cada local. Mas essencialmente passarinhos. De vez em quando, mas isto já é um elemento secundário na dieta, também pode capturar répteis, insetos ou pequenos mamíferos. Mas quando tu falaste nestas aves com hábitos mais urbanos, cá em Portugal não há assim propriamente registro Não, de. não, não. Eu vi essa referência na, no Birds of the World, mas eu penso que isso até se poderá referir a casos de indivíduos nos Estados Unidos e não necessariamente, porque eles dizem, porque eles no Birds of the World, que foi um projeto que nasceu mais nos Estados Unidos, eles têm muito mais informação para as espécies americanas do que para as espécies europeias. E eu penso que quando eles dizem lá que a dieta das aves que até nidificam em zonas urbanas que dão preferência aos pardais, eu penso que isso resulta de estudos realizados na América, não necessariamente na Europa, mas faz sentido se houver cá por acaso alguns na Europa que se tenham tornado urbanos que também eles se alimentem sobretudo de pardais, que é uma das aves mais frequentes nesse meio, como sabemos. E aí o pardal até é uma ave introduzida, por isso. Nos Estados Unidos é, sem dúvida, mas por acaso estava a ver aqui um dos estudos que fala da captura de pardais, foi publicado numa revista que é o Canadian Field Naturalist, portanto, mas diz respeito às presas capturadas por esmerilhões urbanos. Portanto, haverá de facto algumas diferenças, porque, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos a águia pesqueira também é uma ave urbana que nidifica em jardins no meio das cidades. Portanto, Sim, eles há, também têm há aquelas manchas urbanizadas enormes, não é? Portanto, sim, não é portanto, dizer para que as as aves espécies, selvagens aproveitem os espaços, não é? claro, para as espécies que ocorrem do lado de cá e do lado de lá do Atlântico, tanto aquáticas como terrestres, há muitos casos em que há diferenças significativas
no tipo de habitat que frequentam. Portanto, às vezes o que é verdade de um lado do Atlântico pode não ser verdade do outro lado. Eu, quando estou aqui a falar da espécie e destes hábitos, estou a falar em geral, mas obviamente que depois isto varia consoante as regiões, em termos de dieta e de comportamento. Esta espécie já foi considerada vulnerável em Portugal, entretanto está classificada enquanto invernante, não é? Uma vez que ela Sim, não nidifica cá, não é? Agora neste momento está classificada como em perigo, apesar de depois, quando passamos para a Espanha, passa para list concern e quando passamos para a análise a nível da Europa, passa outra vez para vulnerável. Está aqui um. e a nível global está pouco preocupante também. Portanto, isto realmente, a parte daqui dos estatutos de ameaça, isto é uma grande confusão. Efetivamente é difícil de entender. Eu também fiquei assim um bocado a olhar para isto, a tentar perceber. Bom, vamos tentar primeiro ver aqui. A nível global, é uma árvore com uma distribuição vastíssima, como nós já falamos, e, portanto, a nível global, aparentemente não suscita qualquer tipo de preocupação. Há o número de indivíduos, enfim, não se sabe muito bem quantos são, mas poderá chegar aos 3 milhões o número de indivíduos maturos, sobretudo segundo a BirdLife, e a população global está estável. Portanto, isto é a situação global que justifica o list concern. A nível europeu, a avaliação foi feita para o Livro Vermelho Europeu, que foi publicado em 2021. Ele anteriormente na Europa estava pouco preocupante, porque já houve 2 livros vermelhos na Europa, houve um em 2015 e outro em 2021. E no de 2021 ele passou para vulnerável. Portanto, é uma mudança de 2 categorias. O motivo que é indicado é que houve uma diminuição de 30% da população em 3 gerações. Portanto, 30%, em 3 gerações, neste caso são 13 anos. Eu já referi anteriormente que eu ainda não consegui perceber muito bem como é que se determina o número de gerações para estes cálculos. Certamente que isto varia Também de espécie. fiquei a olhar para os números e a pensar que o raio de matemática é que está ali Sim, sim. para Sim, chegar a esta esse questão das valor. 3 gerações deve haver uma métrica qualquer que varia consoante as espécies. Eu gostava de perceber, até hoje ainda não consegui entender exatamente qual é a métrica, mas pronto. A justificação que é dada é houve uma quebra de 30% em 13 anos, portanto já é uma quebra considerável, e foi por isso que ele foi colocado como vulnerável na Europa. Em Espanha está a list concern, está pouco preocupante, porque, enfim, não é porque o livro vermelho espanhol não dá justificações para as espécies pouco preocupantes. Em Portugal, bom, em Portugal, em primeiro lugar, temos que perceber que estamos a falar de uma população marginal, e eu já noutras conversas falei que acho que faz pouco sentido estar a fazer este tipo de avaliações para populações invernantes marginais, porque estamos fora da área principal de invernada e, portanto, as populações marginais, pelo facto de serem muito pequenas, acabam invariavelmente por ir parar a categorias de ameaça já bastante elevadas, né? Em perigo ou criticamente, etc. Mas Portanto, é acho que. uma ave que já fosse mais abundante em Portugal para justificar. Não, eu creio que não. Eu creio que não. O que acontece é o seguinte. Bem, eu posso primeiro explicar esta categoria atual. A categoria atual foi dada, portanto, está em perigo em Portugal, foi dada com base numa estimativa populacional, quer dizer, uma estimativa, mas que é daquelas estimativas que é um bocado de adivinhação, porque não há qualquer censo. E que o que diz na lista vermelha é que a população é muito reduzida e que se admite ser inferior a 250 indivíduos maturos. Ora, ser inferior a 250 é suficiente, pelo critério populacional, para colocar isto em perigo. Mas isto depois há para aqui uma série de nuances que eu, inclusivamente, não consigo entender muito bem, porque quando nós vamos no site da BirdLife consultar, é preciso dizer que no site da lista vermelha eles explicam que estas estimativas populacionais usadas para avaliação se baseiam no relatório da Diretiva Aves que foi feita para o período de 2013 a 2018, que foi entregue à União Europeia. Ora, esse relatório, eu não tenho acesso ao relatório, já o pedi ao ICNF, mas ainda não consegui ter acesso a ele, mas os valores estão publicados nos anexos que estão no site da BirdLife. E a estimativa para Portugal que lá vem é de 50 a 150. Portanto, se é 50 a 150,
enfim, aqui na lista vermelha até podia dizer que a estimativa é inferior a 150, em vez de ser inferior a 250, mas tudo bem. A questão é que diz 50 a 150, eu não faço ideia de onde é que vêm estes valores, porque que eu tenha conhecimento, nunca foi feito nenhum censo de esmerilhão em Portugal. E mais curioso ainda é que diz 50 a 150, mas diz que a tendência é positiva. Nós já tínhamos falado disto a propósito da tarambola dourada, que aparecia com um valor de zero e uma tendência positiva, não é verdade? certo? Mas diz 50 a 150 tendência positiva e, no entanto, passa de vulnerável para em perigo. Para entendermos esta alteração, temos que ir ao livro vermelho anterior, que é o de 2005. Esse tem umas fichas mais detalhadas e aí apresenta-se como fundamentação que a população deverá estar entre 50 e 250, portanto, aqui o intervalo superior é maior. Repara, em 2005 era 50 a 250 e em 2023 passa para 50 a 150. O intervalo ficou mais baixo, mas diz-se que a população está a aumentar. Há aqui uma contradição qualquer. Mas no livro 2005, 50 a 250 também qualificaria como em perigo, mas há um mecanismo que às vezes se utiliza que é a adaptação à escala regional. E nesse caso eles usaram esse mecanismo para passar de em perigo para vulnerável com a argumentação de que a situação não se estava a deteriorar nem em Portugal nem na Europa, portanto, nem, fora, nem dentro nem fora da região. De facto, na altura na Europa era considerado estável. Como, entretanto, a situação na Europa se degradou e ele passou a vulnerável porque a população está a diminuir, talvez por isso já não tenham usado esta adaptação à escala regional e tenham mantido na categoria em perigo. É a minha interpretação. Mas já que estou a falar do livro vermelho de 2005, eu estive a ler a ficha, que é bastante extensa, não vou estar a lê-la agora, mas chamou-me a atenção o seguinte parágrafo que vem quase no final, na parte das medidas de conservação. Diz assim: uma vez que é uma espécie sobre a qual se sabe muito pouco sobre aspectos demográficos e da sua ecologia no nosso país, é importante realizar censos que permitam conhecer os efetivos anuais médios que visitam o país no inverno. Só que, repara, estas recomendações aparecem no livro vermelho de 2005 para uma data de espécies, mas depois na prática elas não são implementadas. Eu fico sempre com aquela triste sensação de que aquele livro vermelho tinha uma data de boas intenções que depois não foram seguidas e que não resultaram em mais informação. No caso de Esmerilhão, eles recomendam que se façam censos. Como eu disse há pouco, não tenho conhecimento de alguma vez se ter feito um censo de Esmerilhão em Portugal. Chega-se a um intervalo de 50 a 150, que tanto pode ser até menos de 50, como até podem ser mais de 200 ou 300. Não faço ideia, ninguém sabe. Portanto, é assim tudo um bocadinho a olho, passa a expressão. E, portanto, acho que estes dados, estes valores quantitativos têm que ser encarados com as devidas reservas. Mas pronto, é a interpretação que eu faço para estas categorias que foram aqui atribuídas. E considerando a distribuição em Portugal, quem quer observar esta espécie, onde é que tu recomendas que se dirija? E quando, como é óbvio. Bom, esta é uma ave de espaços abertos e, portanto, aparece sobretudo em planície. E planícies abertas com poucas árvores nós encontramos principalmente no Alentejo, no Ribatejo, na Lesíria do Tejo e em certas zonas do litoral centro também. Que se tu fores ao mapa que está no Aves de Portugal, .info, tens lá o mapa de distribuição e vês uma mancha contínua a ocupar a maior parte do Alentejo, exceto algumas zonas mais florestadas na Bacia do Sado. Vês o Ribatejo, vês a beira interior e Trás-os-Montes, que também tem zonas abertas que são favoráveis à presença do esmerilhão, e depois vês uma banda mais estreita ao longo de toda a orla costeira, que também são terras baixas, geralmente, e que têm terrenos abertos. Onde é que eles estão ausentes? É nas zonas florestadas e nas zonas demasiado acidentadas. Portanto, eu diria que um dos melhores locais mais conhecidos, que é também o sítio onde há o único registro, portanto, o único distrito que tem registro de 4 indivíduos, é na Lesíria de Vila Franca de Xira, portanto, no distrito de Lisboa, é uma das zonas mais favoráveis para encontrar esta espécie, é então na Lesíria de Vila Franca. Outros sítios serão as terras baixas litorais do Baixo Mondego, da Ria de Aveiro, as planícies alentejanas, sobretudo no centro e no sul, as zonas de Beja, Évora, Castro Verde, aparece, e depois pontualmente certas zonas do litoral alentejano e da costa algarvia. Ali, alguns que uma das coisas que também não facilita a observação é precisamente o facto que esta ave acaba por percorrer áreas significativas quando está à caça
portanto, acaba por ser necessário um bocado de sorte e estar no sítio certo, na altura certa. Sem dúvida, porque eu às vezes que vi um esmerilhão a passar, normalmente vejo-o a passar em grande velocidade, ele vai lá, passa, passado um minuto já vai lá ao longe, eu ainda fico ali um bocado à espera para ver se ele volta e na maioria dos casos não volta. Portanto, não é uma ave que nós vejamos a voar em círculos, é uma ave que nós tipicamente vemos a passar. Às vezes, com alguma sorte, e é assim também que se consegue fotografar melhor, encontramos algum pousado num poste ou numa árvore. Aliás, muitas das melhores fotos que existem da espécie foram obtidas naquele sítio que eu falei há pouco, na Lesira de Vila Franca, que é um sítio que, como nós sabemos, tem imensos postos de vedações ao longo dos caminhos e como não há outro tipo de coisas naquela lesíria, praticamente não tem árvores, os falcões, seja esses, seja de outras espécies e até outras rapinas, usam muitas vezes esses postos para descansar. E então, quem percorrer a lesíria regularmente durante o outono e o inverno tem alguma probabilidade de conseguir ver esmerilhão pousado nesses postos de madeira das vedações e, com sorte, até fazer umas fotografias interessantes. Uma das características também desta ave é que, pelos vistos, é uma das rapinas que consegue ter maior taxa de sucesso nas tentativas de caça. Pois deverá ter a ver provavelmente com com as suas técnicas de caça, não é? Isso é, pronto, certamente já está estudado. Ele Esta é efetivamente extremamente manobrável, portanto, como ele de facto consegue perseguir ativamente, não, não é como, por exemplo, um peneireiro, um peregrino, por exemplo, não é? Aquilo faz aquela investida, ou apanha ou não apanha, não é? Este não, este vai atrás, não é? Portanto, persegue ativamente as presas, não é? Se calhar também daí a maior taxa de sucesso. E sim, também sem tem, dúvida. e Eu também gostava ainda tem de. e outro número que eu também achei curioso é que é o facto que também se trata de uma ave que consegue ter um sucesso reprodutor muito significativo, não é? Também achei curioso esse aspecto. Sim, sim, sem dúvida. Isso também é interessante. Há um aspecto muito engraçado que eu gostava ainda de referir antes de terminarmos, que eu, quando estava a estudar esta espécie, encontrei também uma referência muito engraçada, que é o seguinte: esta ave tem imensos registros de aves em migração em plataformas de extração de petróleo offshore situadas no Mar do Norte. Provavelmente aves vindas da Islândia ou de outros sítios assim que estavam a atravessar o Mar do Norte. E estes dados foram compilados durante muitos anos por um grupo que era o North Sea Bird Club, portanto, um clube de observações de observadores do Mar do Norte, que era um conjunto de pessoas interessadas na observação de aves que trabalhavam nessas plataformas offshore, e essas plataformas funcionam um bocado como pontos de refúgio para as aves migradoras. Lembras-te daquele vídeo sobre as aves que atravessam o mar e que pousam nos barcos, não é? Exato, Uh, exato, para, exato. para descansar. As plataformas petrolíferas acabam por funcionar também como pontos de refúgio para aves que estão a atravessar o oceano e que não têm onde pousar, que não podem pousar na água. E então, nas épocas de migração, apareciam muitas aves migradoras, incluindo muitos esmerilhões que pousavam nessas plataformas. E esse Bird Club, de North Sea Bird Club, produziu muitos relatórios ao longo de 30 anos, 30 não, 40 anos, desde 1979 até 2019, acho que agora já cessaram a atividade, e isso deu origem, inclusive, a um livro que tem lá a compilação desses registros todos que foram compilados ao longo de 40 anos e que inclui, obviamente, muitas observações interessantes, incluindo várias raridades. É apenas uma curiosidade, mas que eu nem conhecia estes relatórios, confesso, descobri isto quando estava a fazer aqui as pesquisas sobre o esmerilhão para esta conversa e achei interessante partilhar aqui este apontamento. Bom, despedimos só deixando aqui a nota de que, se quiserem saber mais alguma coisa sobre a identificação de peneireiros, o portal avesdeportugal.info no seu canal de YouTube tem lá um vídeo sobre identificação de peneireiros, onde obviamente este também consta. Desculpa-me corrigir, mas é de falcões, não é só peneireiros, eu acho que é de todos os falcões, né? Sim, sim, falcões, certo, sim, sem dúvida. Aliás, o vídeo chama-se mesmo Identificação de Falcões, claro. Sim, é mais abrangente do que peneireiros, por isso é que eu fiz só aqui este reparo. Fizeste bem. Obrigado, E Gonçalo. pronto, Obrigado a todos. Vamos ficar por aqui. Até à próxima conversa. até à próxima, obrigado.